noite, boa noite. Ok, vamos começar. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo. Não sei o horário que vocês vão estar acessando essa live. Hoje eu escolhi um tema. Vou baixar aqui um pouquinho o som. Hoje eu escolhi um tema que tem muito, na minha concepção, tem muito a ver com tudo isso que a gente está vivendo, com tudo que a gente vive desde o dia do nosso nascimento, né? E até antes do nosso nascimento. Eu percebo que as pessoas elas estão muito presas a conceitos. Tem muita gente aí falando a questão de você não é nada, você é um pontinho pequeno, sabe, no universo inteiro. Boa noite. E as pessoas têm essa coisa de nos colocar muito para baixo, de diminuir o nosso tamanho como consciência, como ser humano, como essa coisa de comparar muito, de dizer que você tem que ser assim, tem que ser dessa forma, tem que agir dessa forma e buscando sempre fora, né? A tendência é pegar fora, procurar fora. Eu tenho que atingir minha iluminação, eu tenho que ter isso, tenho que ser assim para poder ser reconhecido. O fato de você, muitas vezes, você ficar contando com a opinião que os outros têm ao seu respeito. A palavra evolução, ela tem vários significados, né? O que é evoluir? Na minha concepção, a evolução é você se tornar uma pessoa melhor, não melhor, porque você já é. Na verdade, a nossa consciência ela já é plena, ela já tem tudo, né? A gente só tem que relembrar disso, reencontrar com essa essência. E para a gente reencontrar essa essência, a gente tem que estar conectado com essa nossa parte. E para ter essa conexão, o que é necessário, né? O que é necessário para que haja essa conexão? Você tem que aprender a escutar aquela vozinha que vem lá de dentro, sabe? Então, para isso você tem que silenciar, né? Quando eu digo você, eu estou me incluindo também. Nós temos, né, temos a tendência a pensar muito, a nossa cabeça ela é cheia de movimentos, de muito barulho, de muito pensamento, muita ideia, tenho que fazer isso, vou fazer aquilo, venho, vou, volto. Então, assim, no momento que você percebe que esse silêncio se faz necessário, esse silêncio vai te auxiliar, né, a manter essa calmia, a manter esse equilíbrio interno, né?
A partir do momento que você entende isso, a tua evolução, ela simplesmente ela é, né? Ela está caminhando junto contigo. Não tem essa coisa de alcançar lá fora, né? Muitas vezes eu fico observando, as pessoas elas estão muito, nós estamos muito presos com o medo o medo de fazer essa viagem para dentro da gente. A gente fica com receio, porque inconscientemente a gente sabe que a gente vai dar de cara com algumas partes nossas que não são tão agradáveis, né? Que são as nossas queridas sombras. Mas onde tem sombra tem luz, né? Então, sim, acolhe essas sombras e acolhe automaticamente, você vai estar acolhendo suas luzes também, né? Essa coisa do desenvolvimento, do progresso, eu tenho que progredir como ser humano, eu só valho algo se eu possuir, né? Se eu tiver coisas, no caso coisas materiais, as pessoas elas põem sua felicidade quando encontrar um amor, e aí joga nas costas do outro, né? Você é responsável pela minha alegria, pela minha felicidade. Uma das coisas que eu aprendi durante esse meu caminhar foi Boa noite, gente. Uma coisa que eu aprendi nesse meu caminhar foi o seguinte: eu tenho sim o meu poder, eu tenho sim o poder de modificar a minha vida, de interpretar as coisas que me acontecem de determinada forma. Sou eu que tenho essa escolha. Eu posso escolher se eu sofro ou se eu não sofro com determinada situação. E assim, muitas vezes esse poder nos é tirado quando somos crianças, muitas vezes, né, dos pais mesmo, que não tem culpa. Esse termo culpa eu acho ele muito pesado, né? Responsabilidade eu prefiro. Então, assim, as pessoas, a gente já cresce, né, com essa coisa de ser diminuído, de ser, você é só você é um ser que está aqui, mas observe como é grandioso. Sim, mas eu sou tem um termozinho que o pessoal usa na Conscienciologia que eu acho muito legal, que se chama micropeça. Se você tem um motor e esse motor falta um parafusinho que seja, o menor que ele seja, ele pode dar problema no motor, né? Então, assim, tudo tem o seu valor, tudo na natureza, uma formiguinha, a areia, a grama onde a gente pisa, a água que nós bebemos, tudo tem o seu valor. Claro que existem coisas que são se fazem mais necessárias, né? Então, assim, essa coisa de você diminuir o seu valor, sabe? Tem muitas religiões que fazem isso. Gente, quando eu falo religião, quando eu falo assim, dessa coisa eu entro muito nessa coisa, né, da religião, de você. O que eu quero falar quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte: é o que é colocado, sabe? A forma como as coisas são colocadas. A religião em si, se ela é benéfica na sua vida, se ela te faz uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, uma pessoa que consegue fazer essa viagem para dentro de si mesma, ok, você é quem, se você tá bem nesse local, é nesse local que você tem que estar, né? Lembrando que nada tá fora, né? Sempre tudo dentro da gente. Então, assim, o que é que acontece quando a gente escuta essa coisa de você é pequeno, você é só isso, quando acontece isso, a gente começa a não perceber o nosso real valor. Nós somos seres belíssimos, nós somos seres que nascemos com
nesse momento, nessa vida aqui, né, eu tô partindo aqui do ponto de que todos acreditam em vida pós-morte, né, em continuação da vida. Então, assim, quando você percebe quando você nasce, você começa esse movimento, já é exigido já de você. Você tem que ser uma criança educada, você tem que ser uma criança assim, você tem que ser, sabe, esses moldes que nós somos colocados desde criança. Com o tempo vão modificando, né, as formas, mas é praticamente a mesma coisa. Eu vi uma vez, claro que assim, quando a gente fala da pessoa, oi minha linda, quando a gente fala da pessoa, tem também um lado assim meio perigoso, digamos assim, né? Que lado perigoso é esse? A questão egóica. Quando você diz assim, eu sou uma pessoa importante, eu sou alguém importante, eu valho algo. Quando você diz isso, tem que se partir de um ponto de equilíbrio, né? É sempre o caminho do meio. Porque se você começa a ser a trazer essa coisa muito snob, né, de se achar melhor que o outro, de se achar maior que o outro. Quando começa por esse lado também não é legal. Isso aí também não é interessante. Quando eu tô falando aqui em você ter o valor e você reconhecer esse valor, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que se eu valho muito, o outro não vale tanto. Não é nesse sentido que eu tô colocando aqui. Até porque cada um tem a sua experiência, cada um tem as suas dores, as suas crenças. Então não adianta você querer se comparar com o outro. Essa coisa da comparação sempre, isso faz muito mal pra gente, muito mal mesmo. Então, quando a gente fala de você reconhecer, por exemplo, muita gente não tem ideia da questão energética, né? A nossa energia, ela é potente, ela é forte, nós temos energia a grande maioria das pessoas tem uma energia de cura, sabe? Então, assim, é aproveitar isso, é reconhecer que isso existe. E aí, quando você pega essa sua energia, quando você começa a entender o quanto você pode influenciar, o quanto você pode modificar a vida ao teu redor, tudo ao teu redor, você começa a se sentir. O ideal seria que a gente ficasse mais responsável, né? Começasse a estudar mais, pesquisar mais sobre isso. O que quer dizer essa coisa da energia? Que energia é essa, né? Muitas vezes também, quando você tá com essa energia em desequilíbrio, o que acontece? Você começa a meter os pés pelas mãos, ao invés de ajudar, porque tem muito isso também da gente querer ser o salvador da pátria, né? E ninguém tá aqui para salvar ninguém. Na minha concepção, ninguém tá aqui para salvar ninguém, não. O que acontece é pessoas que têm uma visão um pouco mais além, que se dedicaram mais, que estudaram mais, que aprenderam mais, praticaram também muito mais coisas, quando elas começam com essa prática, elas começam a entender tudo isso de uma forma consciente, né? Tendo cuidado para não ir para qualquer lado, porque tá cheio aí na internet, né, de muita informação. E essas informações nós temos que ter muito cuidado com elas, porque nem tudo que tá aí é interessante para que a gente aplique no nosso dia a dia, né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade também em cima disso. Quando você reconhece o seu valor, automaticamente o ideal seria que nós tivéssemos também, assumíssemos essa responsabilidade, né? A responsabilidade pela nossa vida, pelo que fazemos, pelo que plantamos, os amigos que fazemos, as pessoas que cativamos. Então,
Não é que eu não posso me sentir responsável pelo que o outro vai, por exemplo, o que eu falo aqui, eu não posso me responsabilizar pelo que o outro vai entender e vai fazer com a informação. Por quê? Porque cada um deve ter o seu discernimento e entender. Não, isso aqui, ela falou isso aqui, mas eu não concordo. Ou eu concordo e coloco isso na minha vida, trago isso para minha vida. Então, crescer, evoluir para mim é crescer. Crescer como um ser humano, tá? Esse crescimento, ele vem em todas as formas. Psíquica, emocional, energética. Cuidar também do seu físico é muito importante, você praticar a prática de exercícios diários, porque esses exercícios também vão te ajudar a dar uma equilibrada nesse excesso de energia. Muitas vezes a gente não percebe, mas a gente tá tão cheio, tá tão carregado de energia que a gente começa a ficar desequilibrado mesmo. Começa a pensar muita coisa e não faz uma coisa e não termina, volta, vai, pega e não consegue sentar, não consegue acalmar, não consegue fazer uma meditação. Quantas pessoas eu escuto dizendo: Dilma, eu não consigo meditar. Eu não consigo meditar porque eu sou muito agitada, porque eu sou isso, minha cabeça não para, porque eu não consigo, porque isso... Energia em desequilíbrio geralmente é isso, tá? Porque quando você começa a ter esse cuidado, o que é que acontece? Automaticamente você fica num estado de presença muito maior. Então, essas práticas se tornam menos, digamos assim, exige menos de você. Por isso a meditação é um ponto que a gente sempre bate aqui. Porque a meditação, ela vai te dar essa acalmia, ela vai te dar esse equilíbrio necessário para você evoluir e para você entender que você é um ser que tem um poder. Mas esse poder aqui não é o poder do homem que nós estamos falando. Não é esse poder que a gente escuta desde muito tempo. Você tem que crescer, tem que trabalhar bastante, você tem que comandar, tem que ser uma pessoa poderosa, tem que ser isso. Não, esse poder que nós falamos é um outro tipo de poder, tá? É o poder de você poder, esse poder que eu digo é o poder de você poder acolher alguém que precise de você naquele momento. É o poder de você ter empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa. É o poder de você conseguir decidir coisas para a tua vida que não vão te atrapalhar e nem vão atrapalhar outras pessoas. Porque a nossa liberdade, ela termina quando começa a liberdade do próximo. Então não dá para você pensar só em você. E ao mesmo tempo... É bem paradoxal isso. Muitas vezes faz até um certo tipo de confusão, muitas vezes. O que é que acontece? O Juliano tá aqui. O Juliano, gente, vocês devem ter visto a live que nós fizemos. O Juliano sabe bem disso, assim. Tem muita gente que chega, né, Juliano, com essa coisa... com essa coisa, assim, de não saber, de não... A pessoa fica totalmente desorientada, né? Ela não consegue perder aqui o raciocínio, vamos lá. Mas assim, o fio, né? O que é que acontece? Quando a pessoa começa a olhar muito para dentro, para si mesmo, ela começa a ficar mais aberta para olhar para o outro. Entende essa diferença? Não é você, não tem nada a ver com egoísmo, não. Agora só existe eu, o resto que se exploda. Não, não é assim. A questão é você acolher o outro, né? E para isso você tem que estar nesse ponto de poder perceber o outro, de olhar para o seu lado e dizer assim, existem outras consciências que também estão no mesmo caminho, que também estão buscando da forma delas. Uns estão um pouquinho mais, digamos assim, estão mais adormecidos, outros já estão um pouco mais espertos, já estão mais
né? Com o olhinho aberto. Ó, o Juliano fez aqui um comentário. Quanto mais você se conhece, mais você também consegue entender o outro. É isso. Você começa, quando você tem esse movimento de aprender a se escutar, né? Aprender a se ouvir, aprender a ouvir a voz daquilo que tem de mais lindo no nosso ser, né? Que é a nossa consciência. Porque muitas vezes nós nos identificamos totalmente com isso aqui, com esse corpo, com esse personagem. Eu sou Dilma, que nasci não sei aonde, filho não sei de quem, que sofri muito na vida, geralmente as histórias dolorosas, né? Tem até uma coisa que o pessoal chama de, o Eckhart Tolle chama de corpo sofredor. Esse corpo sofredor, ele está muito presente, fica a disputa para ver quem sofre mais. Não, eu tenho mais dor do que você. Não, peraí, que eu tenho dor não sei aonde, eu perdi não sei quem, e o meu sofrimento foi muito maior e por isso eu sou uma pessoa que posso falar. Então, assim, todos esses movimentos, né, que a gente fala de você aprender a silenciar, aprender a entender como é esse mecanismo todo. A vida, ela é muito mais. Se fosse só isso aqui, gente, imagina aí, você nasceu, pronto, já começa, as células já começam a morrer, né? Então, assim, tipo, cara, aí você passa não sei quantos anos da tua vida, né? Vai para um lado, volta e vem, vai, sente e não sei o que, e chora e sorri e brinca. Pois é, Gabriela, a síndrome da Gabriela, né? O mundo lindo. Então, assim, aí você chora, você esperna, passa uma vida inteira desse jeito, acontece isso, acontece aquilo, e aí, de repente, você se... a síndrome da Gabriela, eu adoro. Minha vida sempre vai ser assim, né? Eu não consigo mudar. É isso, mas o que é que acontece, Raquel? Isso nos é colocado desde a nossa infância. Já crescemos escutando isso, sabe? Então, o corpo sofredor, ele se acostuma com esse tipo de coisa. Então, o sofrimento alimenta o nosso ego. Eu sou sofredora, ó céus, ó mundo, ó vida. Então, assim, eu mereço atenção. Quando você se faz de vítima, de sofredor, você precisa de atenção. É por isso, sabe? Você sendo essa pessoa, você vai causar um sentimento de pena, de piedade do outro, né, em relação a você. Então, é uma forma de fazer chantagem emocional. É um tipo de chantagem emocional inconsciente, tá? Mas é uma chantagem emocional. Como a criança que cai no chão e como se ninguém estiver olhando, a criança levanta, sacode e sai. Se você olhar para ela uau, abre o berreiro, pronto, é a mesma coisa. O ser humano, os adultos também são crianças grandes, né? Nós somos crianças grandes que temos todos esses traumas, todos esses medos. Então, assim, a prática, por exemplo, a prática da meditação, ela vai te dar isso. Ela vai te dar esse poder de se autoconhecer, de conhecer os seus limites, de conhecer as suas fraquezas, as suas fortalezas também. Nós somos feitos, nós vivemos em um mundo dual, então tudo é dual. Eu tenho dentro de mim o lado bonzinho, sabe aquele desenho animado que bota o cãozinho de um lado e o anjinho do outro? Pronto, é a mesma coisa. Só resta saber qual é o lado que tá o anjinho, né? Direito ou esquerdo, mas tudo bem. Então, assim, quando a gente entende isso, sabe? Aí tá lá o capetinha lá falando no seu ouvido, né? Falando um monte de coisa, você olha assim pra ele... Não vou fazer isso porque isso não faz parte de mim, eu não quero mais fazer isso, não. Eu não quero mais isso para minha vida. Isso é evoluir, isso é amadurecer, isso é crescer, né? A evolução existe
A gente sabe que tudo evolui, né? É uma lei da natureza, tudo evolui, tudo está sendo modificado. A natureza, ela é assim, ela é dinâmica, ela está o tempo todo sendo modificada. O Juliano colocou outro... Quando você medita, você não para de pensar, mas pode começar a controlar o ritmo das informações que estão circulando. Aconteceu uma vez, durante uma meditação que eu fiz, que foi muito curioso, tá? Imagine, você tá lá meditando, de olhinho fechado, não sei o que, aí começa a passar os pensamentos bem rápidos. Tipo, imagine você tá vendo um filme que fica passando as cenas bem rápidas, pronto. Começou a passar, os pensamentos começaram a passar bem rápido. E eu entrei num estado de pura meditação, eu simplesmente, é como se eu atingi realmente o estado meditativo, tá? Mas os pensamentos, eles deram, porque tem um espaço, não é? Claro que o cérebro tá ali funcionando o tempo todo, ok. Mas a meditação, existem momentos que você não fica ruminando, você não fica... o cérebro, tem momentos que você consegue, sim, pausar. Por exemplo, quando você tá... Muita gente fala assim... vamos focar na respiração. Sim, mas você está pensando. Por quê? Porque você está pensando no controle da respiração. Como é que eu estou respirando? Será que o ar está frio, está quente? Isso são pensamentos. Quando a gente coloca parar de pensar, não é parar de pensar. O que a gente quer dizer é o seguinte: você entra num estado maior de presença. Quando você encontra esse estado, eles têm lapsos, tá? Gente, eu medito desde 2006. Eu vim conseguir começar a sentir essas coisas há alguns, 4, 5 anos atrás. É um trabalho árduo, é um trabalho diário. É a questão da prática, né? De você praticar sempre. Tem momentos que eu não consigo meditar. Eu sento para meditar e não consigo. Por quê? Porque eu tô tão agitada, eu tô tão... Que é a questão da energia que eu falei, né? Tão cheia de energia, que aí o que é que eu faço? Eu saio para caminhar. E aí nesse caminhar, que também é um tipo de meditação, você tá ali caminhando, observando só o seu caminhar, né? Observando como você tá respirando, como o teu corpo tá reagindo a tudo aquilo ali, liberando, né? As energias que estão em excesso. Então, assim, quando acontece isso, você começa a encontrar... existe Imagine as nossas emoções. Temos picos, né? Uma hora eu tô aqui, tô super bem. Outra hora eu tô aqui, muito mal. Uma hora eu tô aqui super feliz, uma alegria que não tem que me derruba. Eu sou a mulher mais feliz do mundo. Aí passa um pouco, eu tô arrasada, minha vida não presta, eu não sirvo para nada. Mas aí o que é que acontece? Quando você começa essa prática, o que é que acontece? Caminhar é ótimo, movimenta as energias e expande a nossa aura, sim. Mas depende do caminhar, né? Porque eu tava caminhando um dia, tinha duas senhoras conversando na minha frente, que, por favor, era falando em dinheiro, em morte, não que morte seja ok, aí falando em perda de trabalho, em doença, sabe? O caminhado com consciência, né? Então, o que é que acontece? Quando as pessoas começam, quando você começa com a meditação, quando você já tem isso na prática, aí o que é que acontece? Esses lapsos, eles ficam menores. Você já não sofre esse pico tão alto, ele já vai diminuindo um pouco mais. Então fica esse intervalo, sabe? É bem interessante. Eu sou daquelas que digo assim, pratique. Você só vai saber quando você começar a praticar. De nada adianta chegar uma pessoa que falar, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Se você não põe em prática, dificilmente você vai conseguir entender realmente o que é. Porque é uma coisa que você entende quando você sente, tá? Isso aqui que está sendo comentado.
Quantas vezes eu ouvi pessoas chegarem para mim e dizerem assim, cara, tu vai fazer live para quê? Por que você quer fazer live? Vai perder seu tempo, as pessoas não estão nem aí para isso, ou você não é capaz. Cansei de escutar isso, hein? Isso é o ego querendo falar mais alto, você tá querendo se exibir, chamar atenção. Então, assim, quando eu coloquei no início de você não se valorizar de acordo com o que os outros vão pensar de você, sabe? Você tem sua própria opinião sobre si mesmo. Isso é muito importante, porque se eu fosse escutar escutar realmente o que as pessoas me disseram e trazer isso para mim, eu não estaria aqui compartilhando com vocês, porque o que eu penso em relação a você ter o conhecimento e não compartilhar, para mim isso é uma prova é como se a água ficasse parada, sabe? Não, ela tem que fluir, né? Para que ela fluindo, ela vai conseguir molhar mais terras, né? Ela vai conseguir ir muito mais longe. Essa é a intenção, é de compartilhar mesmo, de dizer para a pessoa, gente, ó, tá aqui um caso que todos pensavam que era perdido e conseguiu, melhorou um pouquinho, tá melhorzinha. Eu sou o exemplo. Quem fala isso não abre a câmera e faz, mas criticar todo mundo tem uma opinião. Pois é. Então, assim, se você vai fazer as suas coisas de acordo com o que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, os outros vão achar, você não faz nada. Porque 10 vão dizer que você tá linda e maravilhosa, tá lindo e maravilhoso, e 10 vão dizer que você não tem nada a ver, que você é muito sem graça, que você é muito chata, ou isso e aquilo outro. Então, assim, eu aprendi a ligar o botãozinho de uma palavrinha que existe, que o Instagram, pode ser que o Instagram bloqueie. Mas assim, tem uma palavrinha, que é um botãozinho lá que a gente aperta, tipo assim, ó, tô nem aí porque você tá dizendo. Não é que eu tô desmerecendo o que a pessoa tá dizendo. Ela tem o direito de ter a opinião dela. Mas, tipo assim, ok, é tua opinião, eu respeito, beleza, mas pra mim não é importante, me desculpe, eu reconheço o meu valor, sim. Agora eu sei qual é o valor que eu tenho, eu reconheço eu consegui reconhecer um pouco do que eu vim realmente fazer aqui. Isso é libertador, cara, quando a gente começa a entender isso. E eu não vim aqui, não foi para salvar ninguém, não foi para, eu vou ajudar as pessoas. Eu como terapeuta, seguinte, o que é que acontece? As pessoas têm a tendência a nos procurar e dizer assim, por favor, resolva a minha vida, né? Resolva esse problema para mim, porque eu não estou em condições de resolver sozinho. Então, eu preciso que você me dê algo. Alguns pedem, por favor, eu quero uma fórmula mágica, eu não quero meditar, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, mas eu quero ficar bem. Então, você tem que... Não, absolutamente. É um trabalho meio a meio. Eu dou as ferramentas para você, porque quando nós estamos do outro lado, quando a gente está do lado de fora, é muito mais fácil. Você consegue, observe que para ver se não é assim. Nós conseguimos resolver o problema do outro muito mais fácil do que os nossos mesmos, né? Não problemas, eu não gosto dessa palavra, desafios. Então, o desafio que o outro está passando, para nós, ele fica mais perceptível. A gente começa Por quê? Porque a gente está olhando, principalmente o terapeuta de verdade, ele vai te olhar sem julgar. Quando você pede, por isso que, sabe a coisa dar um exemplo aqui, um médico que não pode cuidar de um familiar. Por quê? Porque tem todo um emocional envolvido e tudo mais. Então, uma pessoa que está fora, que não tem essa ligação tão forte com você, ela vai poder olhar para você com outro olhar. Ela vai lhe observar, vai entender isso, geralmente está relacionado com isso e isso. Então, vamos usar essas e outras técnicas. É assim que funciona, mas você tem que fazer a sua parte. Então, essa coisa de você descobrir o seu valor, ela vem junto, grudadinho nela, vem responsabilidade.
Você assume as rédeas da tua vida, você assume eu sou assim, é assim que eu quero viver, independente do que pensarem, do que acharem, é assim que eu quero fazer a coisa. Então, quando você faz esse movimento, automaticamente você começa a ter uma autoridade moral para isso, né? E tendo essa autoridade moral, automaticamente você assume responsabilidades. Então, você tem que se sentir também responsável pelas coisas que... Na física quântica, eles falam muito dessa coisa de nós atrairmos as experiências, né? A gente serve como um imã, a gente funciona como uma espécie de imã. E as experiências que nos acontecem muitas vezes é porque nós geralmente estamos vibrando na mesma frequência daquela experiência. E a experiência vem para contribuir, ela vem para nos ajudar, por mais difícil, por mais dolorosa que seja. Aliás, quanto mais difícil e dolorosa, mais ela vai servir, mais ela vai te ajudar, mais ela vai te impulsionar. Porque quando a coisa é muito facilzinho, muito meloso, muito bonzinho, eu não consigo sair do canto quando é desse jeito. O desafio me impulsiona, é o desafio que me dá essa carga de dizer, não, eu vou conseguir, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz disso. Eu separei aqui um negócio. Hoje eu estava assistindo um vídeo, eu até mandei pro pessoal o vídeo de uma mestra que tem, ela se eu não me engano, ela é colombiana, boliviana, não lembro agora. Existe um grupo que eu sigo que se chama La Tribu. E eles têm vários vídeos, né? As pessoas dando depoimentos, falando sobre determinados assuntos. E hoje foi interessante porque, assim, caiu esse vídeo justamente hoje, né? Que na minha concepção está totalmente relacionado com o tema. E eu vou ler aqui para vocês. O nome dela é Nesli Becerra. O que ela coloca é o seguinte. Eu vou ler aqui, tá? Que eu não decorei, não. A morte é uma transformação. Esse corpo é como um traje especial que precisamos para estar aqui. Desfrute cada momento, cada encontro, cada coisa que te acontece. Eu tive que traduzir, tá, gente? Porque tá no espanhol. Esteja no momento presente. Aproveite o aqui e o agora. Aproveite a alegria de viver mais um dia. Dando uma pausa aqui. Isso que ela colocou para mim é extremamente importante. Por quê? Quando você está muito ansioso, ansiosismo geralmente é o que? Excesso de futuro, né? Você está muito preocupado com o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser minha vida, o que é que, né? Será que eu vou conseguir fazer determinada coisa e por aí vai. E aí a gente esquece desse momento que nós estamos agora. Se você fechar o olho agora e fizer essa pergunta para si mesmo, eu tenho algum problema, algum desafio agora, nesse exato momento aqui? Sinceramente, se eu não pensar no futuro, eu não. Eu tô aqui com vocês, estou aqui conversando, estou batendo papo, tenho um computador aqui do meu lado, tenho água, tenho cadeira para sentar, tenho roupa para vestir. Então, assim, nesse momento, não tenho nada. E se você parar para se fazer essa pergunta, você vai observar isso também. Mas aí o que é que acontece? Aí começa, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. E aí o que é que acontece? Começa a sua cabecinha, começa a ir pro mas aí você tem que fazer tal coisa amanhã tem fulano de tal para você atender, tem isso, tem aquilo outro. Mas no momento agora, sabe? É 100% presente. É muito bom isso. E é uma das coisas que a meditação te traz, né? É trazer você para o agora. Dentro de mim, está a minha essência. Deveríamos aprender a ouvi-la, a ouvir esse algo que temos dentro de nós, que nos permite falar, pensar, caminhar. E se conseguimos aprender a ouvir, se aquietamos a nossa mente e as emoções, diminuímos o ruído que vem de fora, conseguiremos observar toda a riqueza que temos dentro de nós mesmos. Não está fora, está dentro de nós.
Nós temos tudo isso. Essa essência, ela já é evoluída. Ela não tem mais o que alcançar, sabe? A gente só precisa relembrar. É só isso. É lembrar o que nós... Muitas vezes tá na moda um tema aí do tal da nossa missão. Eu tenho uma missão, eu quero, minha missão é fazer isso, minha missão é ajudar não sei quantas pessoas, minha missão... Não, a sua missão é você se observar, é você aprender a fazer esse movimento de se interiorizar, de escutar as suas próprias necessidades, de escutar, de entender que você tem sim, tem bloqueios, tem traumas, são pouquíssimas pessoas, eu desconheço, tá? Eu conheci, durante esse período todo, eu conheci uma pessoa, sim, que ele já estava num nível, já que ele já não se deixava, mas ele também tinha momentos de fraqueza, tá? Não é que ele estava o tempo todo assim, não. Mas ele... Oi, Dani! Boa noite! Então, mas assim, o nível que ele estava já era um nível bem mais... Mas assim, você consegue, sabe? Pelo menos sair dessa coisa doentia dos achismos, a gente separa as pessoas por classe. Né? Você é da turma dos estudiosos, você é da turma dos inteligentes, você é da turma dos que não entendem nada. Eu não posso falar com você porque você... eu não posso falar com você porque eu já estou num patamar muito mais elevado e eu não vou perder tempo de conversar com você. Eu não vou... eu sou melhor, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Ai, cansa. Eu não aguento mais esse tipo de coisa, sinceramente. E assim, tem momentos que você tem até que ser um pouquinho, não é radical, tá? Mas tem momentos que não dá mais pra passar a mãozinha na cabeça, sabe? A gente chegou num nível que essa coisa de você alisar muito, não, tadinho, né, bichinho, não. Trata como adulto, sabe? Traz a responsabilidade. Ei, bora, vamos. Quer ficar bem? Então aprenda a se cuidar. Vamos. Claro que tem, né, gente? A gente sabe que tem muita gente que tá aí adoecida, né? Mas esse adoecimento é justamente disso, é dessa desconexão. Você tá separado dessa sua essência. Você já não existe. Chegou ao cúmulo das pessoas dizerem que isso não existe, que isso é invenção desse povo zen, né? Né, Juliano? O povo zen, o povo doido, o povo que não é normal. Então, nós somos considerados o povo que não são normais. Então, tá bom. Eu adoro não ser normal, sinceramente. Depois que eu assumi esse meu lado não normal, cara, era o que eu deveria ter feito há muito tempo. Então, assim, você entendendo todo esse movimento, né, toda essa movimentação, você começa a se tornar quem você realmente é, né? Não esse personagem, não tô falando de Dilma, não tô falando aqui desse personagem que tá aqui falando com vocês, não, tá? Eu tô falando da essência, aquela voz que quando a Dilma para de pensar, para de falar, que a Dilma silencia e a Dilma escuta. É aquela voz ali. É aquela voz que a gente tem que ouvir. E para isso, acalma, respira, tranquiliza, traz a tua consciência para esse momento agora. Começa a se perguntar, faça aquelas perguntinhas: de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui. Essas perguntas, elas vão te dando um direcionamento. Só tenha cuidado para... Toda experiência é válida. Até a experiência onde você quebra a cara, né? A gente diz assim, tenha cuidado de ir por aqui, porque senão você vai quebrar a cara. Mas muitas vezes a pessoa precisa quebrar a cara para poder aprender. Tem pessoas que só aprendem na porrada. Só quando cai, quando se machuca. Se for uma coisa muito leve, ela não vai aprender. Eu estou falando no meu caso. No meu caso, eu só aprendo na porrada. Então, assim, agora não mais, né? Mas teve um tempo aí que era uma atrás da outra.
Então, ou você aprende pela dor, ou você aprende pelo amor. Escolha o amor. É tão mais simples. Se a gente bem soubesse, se eu bem soubesse, eu tinha evitado tanta coisa. Mas foi tudo experiência. Tá tudo certo. Mesmo eu tendo errado, eu estava certa. Era aquilo que eu precisava vivenciar naquele momento para poder chegar aqui onde eu tô. Ah, você tá num lugar melhor? Não sei não, mas pelo menos eu acho que eu tô melhor do que ontem, sabe? Um pouquinho mais. Então, assim, é você se permitir a sentir essa melhora e saber que você é, sim, um ser humano lindo, que você é um ser humano de luz, que você tem essa luz dentro de você e que você é, sim, capaz de iluminar muita coisa, tá? Uma luzinha que acende dentro de uma caverna. Ô, Dani, que bom que você gostou. Uma luz que você acende numa caverna, ela ilumina um espaço enorme. Eu indico aqui, quem tiver a oportunidade de conhecer uma caverna, vá. Eu tive uma vez com um grupo, há muitos anos, quando eu morava na Bahia ainda. Eu fui para uma caverna e nós entramos nessa caverna. A única iluminação que tinha era do capacete, né? Aquela luzinha. E aí, o que foi que aconteceu? O guia chegou num determinado local dentro dessa gruta. Nós andamos mais ou menos das 8 da manhã até 1 hora da tarde dentro dessa gruta e assim, não parava não, sabe? Era enorme o local, enorme. E nós chegamos nesse ambiente e ele pediu para que a gente apagasse as luzes, ficasse todo mundo no escuro. Eu acho que aquele foi o meu primeiro contato com esse silêncio, sabe? Com essa ausência de luz, ausência de barulho, ausência de movimento, de gente caminhando, de rumores, Era o silêncio total, reinou assim. E aí você... teve uma pessoa que disse uma coisa que eu achei lindo, foi assim, a sensação que ele teve é de que ele estava vivo no mundo dos mortos. Só que hoje eu já penso que é justamente o contrário, entendeu? Observem as pessoas, como elas andam. Você vai andando na rua e as pessoas estão perdidas. Há um olhar perdido que não tem, sabe? Pronto, o que é que eu tô fazendo aqui? Né? Esse mês está sendo um mês aí onde o pessoal tá falando muito na questão do suicídio, né? Muita gente querendo... Essa semana mesmo apareceu aí um caso para mim, assim, uma pessoa com esse tipo esse tipo de desafio, né? Então, assim, a questão de você sair dessa sua essência, de você ter essa desconexão, é porque você se sente vazio, você se sente pequeno, você se sente não merecedor, você não consegue reconhecer esse valor que você tem. E quando acontece isso, você não consegue viver. E a vida, obrigada, somos, minha linda. Você também é. E assim, quando você começa a perceber isso, começa a observar esse seu valor, começa a observar que você é sim um ser humano lindo, que você merece sim ser feliz, por mais difícil que as coisas estejam. Eu sei que não adianta a gente querer dourar a pílula, tá todo mundo vivendo um período muito difícil, complicado, mas comece a ver se você enxerga o bom em toda essa situação, comece a olhar com outros olhos, não com esse olhar de que só tem essa vida, sabe? Quando você começa a entender esse movimento de que a vida continua, que a morte ela é só uma transformação, né? Essa mestra ela até falou uma coisa: o corpo humano ele é feito de terra, fogo, água e ar. Então, quando tem a morte do corpo físico, o que é que acontece? Esses elementos eles vão recolhendo tudo que tem de direito ali do corpo, né?
Então, uma parte vai para a terra, outra parte vai para o ar. É assim que funciona. Mas a essência, a nossa essência, o que muitas pessoas chamam de espíritos, mas o espírito nada mais é do que, eu diria que é uma versão nossa sem o corpo físico, tá? Essa consciência que nós falamos, ela é quem coordena isso. Ela é quem dá a vida, ela é quem dá essa vida ao espírito ou à consciência ou ao ser que está aqui vivendo essa experiência física, né? Essa consciência ela é muito mais ampla, ela é muito mais linda. Quando a gente diz que nós somos pedacinhos, nós somos parte de tudo isso, né? Pronto, é essa consciência que faz que é esse pedaço, tá? É essa consciência que não sente dor, essa consciência ela não tem traumas, essa consciência não tem medo, essa consciência não tem insegurança. Todos esses sentimentos são coisas egóicas, são coisas do nosso ego, desse nosso personagem que a gente assume quando vem viver essa experiência aqui. Então, evoluir nada mais é do que encontrar com essa sua essência. Encontrar quem que é sim, encontrar esse espaço dentro de você que vai te dar que vai te permitir viver a vida com mais amor, viver a vida com mais gratidão, viver a vida com mais equilíbrio, viver a vida com mais alegria, com mais, sabe, com mais força, com mais. Então é isso, gente, era isso que eu queria falar aqui para vocês. O nosso tempinho já tá acabando, então assim, eu espero sinceramente que todos consigam ficar bem sempre, cada vez mais. É um trabalho diário, sabe? Pega um tempinho para você, dá uma acalmada, respira, faz um movimento. Não tá conseguindo sozinho, procura ajuda, sabe? Existem pessoas que estão aqui dispostas a ajudar, né? E é isso, tá? Que eu queria, inclusive tem esses assuntos também, assim, algumas coisas, eu coloco algumas técnicas, ensinando algumas técnicas para vocês também no meu livro, tá? Ele tá no Hotmart, quem tiver interesse, entre em contato comigo no direct que eu passo tudo direitinho, todos os dados, tá bom? Pessoal, é isso. Beijo no coração, obrigado por terem ficado aqui comigo e gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem bem, beijo.